Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Quero agradecer vocês que estão chegando aí no canal. Não esqueça, gente, de se inscrever, tá bom? Também, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com outras mulheres. É um canal novo, o intuito desse canal é ajudar mulheres que possam crescer, mulheres que possam se amar, mulheres que possam encontrar um amor, porque nós merecemos sim o melhor. Eu, no meu auge dos meus 51 anos, tá? Hoje tenho uma vida aí abençoada na vida sentimental, tive uma vida destruída, passei por um casamento que me trouxe muitas marcas, né, do passado, passei por um divórcio que me deixaram muita tristeza. Cheguei também naquele momento que eu achava que eu não fui uma pessoa escolhida para ser feliz na vida sentimental. Parecia que todo mundo, né, encontrava seu par, era feliz, e para mim não existia esse momento. E eu fiquei desacreditada. Mas um dia Deus me deu graça e mudou a minha história. Então hoje eu venho contar para vocês, eu tive que fazer algumas mudanças na minha vida, alguns processos que eu tive que passar para me tornar uma pessoa melhor, para que eu pudesse encontrar essa pessoa e fazê-lo também feliz, né? Porque às vezes a gente vem com nossas marcas do passado, vem com dores e a gente não consegue abrir espaço para o outro, não consegue dar essa nova chance para nós que nós merecemos. E uma delas foi me tornar um pouco mais feminina. Porque eu já deixei para vocês aí, né, devido à minha criação, devido a coisas que eu passei, toda uma situação que engloba a nossa vida, na verdade, e me tornei então uma mulher mais bruta, uma mulher que não tinha nada de feminina, sabe? Eu apaguei esse lado feminino meu e isso nos impede de ser feliz na vida sentimental? Sim, porque quando nós estamos encontrando aí um parceiro, o parceiro vai ser alguém que vai complementar em nossas vidas, né? E Deus faz tudo perfeito. Então nós mulheres temos características e foi o próprio Deus que nos deu essa graciosidade, essa delicadeza, essa maneira de lidar, o amor que está impregnado em nós, não é verdade? E isso atrai sim esse homem que você deseja. Mas quando estamos na posição, quando estamos aí aflorando mais esse lado masculino, né? Essa energia masculina, isso vai retrair. E por isso às vezes você não entende. Você encontra uma pessoa tão legal, tá ali conversando, tá se conhecendo e de repente aquele homem vai embora. Você fala, o que aconteceu? Por que eu não consigo fazer com que ninguém queira estar junto comigo? O que eu tenho feito? Que ao invés de atrair, eu retraio, né? Então, às vezes é isso. Você tá numa energia masculina muito forte. E isso precisa ser equilibrado, tá? Não é que você não tenha que ter energia masculina, porque, como eu disse aí em alguns vídeos, às vezes a energia masculina é essencial em algumas coisas. É essencial em nossas vidas. Às vezes nós temos que usar mais ela. Por exemplo, você é uma líder, né? Tem momento ali que você vai estar usando a sua energia masculina. A energia masculina é essa de liderar, de ir pra frente, né? Da batalha, de ser forte. Porque o lado da mulher mais feminino, aquela coisa mais delicada, mais sensível, tudo nos machuca, tudo nos fere. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Porque a mulher que fica só na energia feminina, ela também não consegue ter êxito em algumas áreas da sua vida. Então nós temos que ter um equilíbrio. Quando nós vamos tratar da área sentimental, o que tem que prevalecer é a energia feminina, porque você tem um homem ali do seu lado que já tem que estar na energia masculina, a energia feminina e a energia masculina, os dois juntos vão se atrair. Entende? Precisa dar essa energia masculina que o homem tem, que é aquele homem que está ali do seu lado, né? Cuidando de você, te amando, te respeitando, te protegendo. Você sabe que pode contar com ele, e isso é essencial para todas as mulheres. Por mais que elas falem, eu não preciso de homem, eu faço isso, eu faço e aconteço. Gente, lá no fundinho a gente ama assim ser cuidada, ser respeitada, porque é a nossa essência. Deus nos fez para ser amada e respeitada, tá bom? Então quando você toma esse lugar do homem e vai lá pra frente e faz e acontece, aquele homem fica do seu lado ali, um homem banana, nenhuma mulher gosta de ter um homem banana do lado, tá bom? Então se você começa a agir nessa frequência, nessa energia masculina, ele vai ter que ir pra energia feminina. E aí vai ficar os dois frustrados. Vai chegar em determinado momento que você fala, meu Deus, que homem é esse que eu arrumei? Não toma direção, não vai pra frente, não tem direcionamento, não tem posicionamento. E daqui a pouco tá ele também. O que eu tô fazendo com essa mulher? Eu casei com outro homem. Entende? Por isso que muitos relacionamentos se desfaz. E às vezes poderia apenas ter ali uma conversa, querer mudar, querer ir pro seu lugar e deixar o homem no lugar dele, e você vai ver quantos relacionamentos seriam muito mais felizes. E hoje eu vou deixar para vocês 7 diquinhas para que você possa ir pro seu lugar de mulher,
para que você possa se tornar mais feminina, tá? É uma batalha, né, do dia pra noite. Até hoje, eu às vezes me vejo, opa, calma, tenho que, né, maneirar, tenho que me equilibrar, tenho que buscar o meu eixo, para que eu não venha ultrapassar o limite. Então é sempre dessa forma, principalmente nós mulheres. Eu sou essa mulher também, essa mulher guerreira, essa mulher forte, essa mulher que vai pra frente, essa mulher que não tem medo não, se eu precisar ir eu vou, entende? Então eu tenho que tomar esse cuidado. E eu acredito que muitas de nós somos assim, até mesmo pelo contexto da nossa história. Às vezes somos mulheres aí que começamos a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Então sempre tive que correr atrás do que era meu. Eu nunca tive nada dado assim de mão beijada. Então até para aprender a receber é difícil. Então eu tenho que estar me procurando estar nesse lugar, né? Coisas mínimas. Ontem mesmo eu estava vendo, a minha filha falou assim, vamos passear, né? A gente saímos. E aí ela falou assim pra mim, mãe, eu vou mandar o Uber te pegar aí pra você vir me encontrar aqui. E aí eu já me coloquei naquele lugar, não gosto muito, sabe? De estar incomodando. Aí eu falei, não precisa, eu vou de ônibus, né? Eu vou de ônibus até o metrô e lá eu te encontro. Aí eu mandei essa mensagem pra ela e fui me trocar e ela falou pra mim, mãe, eu vou mandar pra você o Uber, né? Fica pronta, assim que você estiver pronta me avisa. Aí eu parei e pensei, Rose, recebe o que ela tá te dando. Então eu tenho dificuldade até de receber, porque eu sempre corri atrás, sempre fiz, entendeu? Então com o meu esposo é a mesma coisa, eu tive que aprender a me colocar nesse lugar, a receber o amor dele e começar a entregar também, ser carinhosa, coisa que eu não conseguia fazer mais, né? Devido a várias coisas que aconteceram. Então vamos lá. Tem solução pra você, tá, mulher? Você que de repente fala, meu Deus, parece que não nasci pra ser feliz na vida sentimental, às vezes é só questão de equilíbrio. Às vezes é só questão de se colocar na posição certa, de saber lidar, dosar, sabe? Dosar na medida certa. Quando a gente está muito desequilibrada, quando a gente está muito aflorada na energia masculina, isso prejudica sim a vida sentimental, tá bom? Se for na área profissional, é maravilhoso, porque tem momentos que nós vamos ter que colocar sim essa energia masculina mais aflorada, né? Porque é aquela situação ali de liderança, né? De estar ali se posicionando. Principalmente nós mulheres, que às vezes não é nem ouvida, não é verdade? A gente fica, ai não, falando com medinho, toda carinhosa, as pessoas não nos respeitam. Então nós temos que saber aonde nós usamos a nossa energia. A energia feminina e a energia masculina. Todos nós temos, tanto o homem como a mulher, tá? Então nós temos que saber, o homem também, ele tem que usar a energia feminina conosco. Quando ele usa essa energia, quando ele é carinhoso, quando ele fala manso com a gente, né? Quando ele tem todo aquele cuidado, aquele jeitinho de nutrir a relação. É uma energia feminina. A energia masculina não faz isso, tá bom? A energia masculina é mais bruta. A energia masculina não é sentimental. Você vê como os homens lidam com as situações diferente de nós? Nós vemos um cachorrinho sendo atropelado, nossa, a gente chora, a gente fica com aquilo na mente, a gente fica triste. Se eu ver uma situação dessa, fica ali, né, pensando naquilo. O homem não, ele vê aquela situação, ele tira foto. Tem, né? Que nem quando vê um acidente, alguma coisa, você não observa isso? São mais homens que vão lá, querem ver o que aconteceu e se tiver uma situação ali terrível, ele tá lá. Eu já evito ver, porque é o meu lado feminino que vai tá ali, ó, gritando mais, né? Então eu já não gosto, porque nós somos mais sentimental. Mas por isso que fala que nós somos sexo frágil. E na verdade não somos, mas nesse sentido somos. É uma confusão, na verdade, por isso que nós precisamos entender como que é o homem e como é a mulher. Bom, vamos lá. Já falei 10 minutos e não falei as 7 dicas para você ser essa mulher feminina. Eu até anotei aqui para eu não esquecer. Ser uma mulher feminina é uma questão de identidade pessoal. Então, eu quero ser mais feminina, eu vou procurar descobrir como. Eu vou procurar estar nesse lugar, né? Que é nosso. Então, vamos lá. Primeira dica. Autoconhecimento. Deixei anotado aqui para eu não esquecer. Entenda o que significa ser uma mulher para você e o que faz se sentir feminina. Então você precisa descobrir em você. Cada um tem os seus gostos, cada pessoa é única. O que é bom para mim não é bom para você. Então dentro do que você gosta, dentro do que você do seu conhecimento, daquilo que te faz bem, você vai procurar fazer com que venha encaixar na sua vida. Então não é algo assim imposto, você tem que fazer assim, você tem que falar desse jeito. Não, gente, cada pessoa tem o seu jeito, né? Tem pessoas que você vê eu falando uma voz mais grossa, mais imponente, esse é o meu jeito. Eu gostaria muito de falar,
Ah, então, sabe, não sei o que. Eu não sou assim. Então, dentro do que eu sou, essa é a minha característica. Eu consegui ser carinhosa com meu marido. É óbvio que quando você tá perto do seu amor, né, você percebe isso, né? Observa pra você ver, a nossa voz muda. Quando a gente vai falar com o nosso amor, quando nós vamos falar com um cachorrinho, um gatinho, quando nós vamos falar com uma criança, na verdade, e quando nós estamos falando aqui, conversando, né? É a minha linguagem normal, mas observa, eu tenho bichinhos em casa, eu amo. Então eu falo, cadê o Laio? Cadê o Laio da mamãe? Que é o meu gatinho, né? Ai, cadê meu neném? Eu falo com o meu bichinho assim. Com meu marido, eu falo, ai, amor, não sei o quê. Tem aquela coisa, você tá entendendo o que eu tô falando? Eu percebi isso daí com o tempo, tá, gente? Eu sempre falava com o marido, né? Desse jeito que eu tô falando. E é diferente. A vozinha que você fala com seu marido não é uma voz de amor, de carinho, até pra pedir as coisas. Por isso que tem mulheres que conseguem tudo de um homem, você já percebeu? O homem dá um mundo pra ela, aquele jeitinho que ela fala, né? Observa só a diferença de você falar assim, ó. Eu vou fazer aqui pra vocês entenderem. Eu chego do trabalho, tô cansada e olho pro meu marido, que de repente chegou também, tá ali sentado, eu falo, nossa, você fica sentado? Meu Deus, um monte de coisa pra fazer, ainda tem janta, eu não vou ficar fazendo tudo sozinha não, tá? Você me ajuda também. Ah, você tá cansado? Você trabalhou? Eu também trabalhei. Então, por favor, você me ajuda que eu já tô muito cansada. Pronto, imagina esse clima desse casamento. Esse homem que chegou do trabalho também cansado, essa mulher que também chegou cansada, e ela fala desse jeito por quê? Porque ela quer uma ajuda, né? Ela tá ali, então ela tá em qual energia aqui? A energia masculina. Energia de mandar, de comandar, entende? Agora vamos para a mesma situação com a energia feminina. Chegou os dois, cansados. Oi, amor, tudo bem? Dá um beijinho no amor. Como foi seu dia? Nossa, amor, tô tão cansado. Você acredita que a gente tem que fazer janta? Amor, você vem me ajudando? Enquanto eu tô lá preparando a comida, dá uma varridinha aqui pra mim na sala, na cozinha. Como que esse homem vai reagir? Você já parou pra pensar? Então são duas situações iguais, mas duas situações que você age de uma maneira diferente. Com a energia masculina, mandando, comandando, falando grosso, aquele homem pode ficar nervoso e pode começar uma briga. Por um simples fato, de uma maneira errada que você falou, que você pediu. Então eu ficava pensando, gente, por que algumas mulheres conseguem tanto do seu marido, né? Do seu companheiro, e outras não? É só briga, é só um xingando o outro. É a maneira que se posiciona, tá bom? Então, olha só quanta coisa eu falei nesse primeiro dica. Segunda dica, expressão pessoal. Explore diferentes formas de expressão, como moda, maquiagem, cabelo, arte e música. Então aí já toda a questão é com você, tá? Explorar isso. Como eu falei aí no comecinho do vídeo, se cuidar, gente, independente da sua idade, tá? Independente do tempo que você tem, você é obrigada a encontrar um tempo para se cuidar. É obrigada. Então, durante a semana, você tem sua correria, você tem seu trabalho, você tem seus afazeres, mas tem que deixar que for 1 ou 2 horinhas para você. Para hidratar seu cabelo, para pintar suas unhas. Ó, eu mesmo pinto minhas unhas em casa mesmo, tá? Não preciso ficar indo numa manicure, que nem temos tempo e eu nem gosto disso. É o meu lado aí da minha energia masculina que eu tenho que estar nesse impasse, tá? Algumas mulheres adoram, né? Estar lá no salão cuidando do cabelo, fazendo suas unhas, isso é muito bom, faz um bem danado para sua autoestima, tá? Mas eu sou esse tipo de mulher que não tem muito paciência. Eu vou no salão para cuidar do cabelo, fazer uma unha, se for um evento muito especial, um casamento, algo assim, e, sabe? Que é fora daquilo que eu estou acostumada. Mas se for para trabalhar para o meu dia a dia, eu mesmo cuido de mim. Eu aprendi a fazer isso, eu tive que aprender. Ah, fica igualzinho quando faz no salão? Não, mas dá para enganar, gente. Aqui, ó, tô com a minha unha pintadinha, né? Um batonzinho aqui, uma maquiagem simples, ó, pintei os meus olhos, passei aqui uma sombrinha, um rímel, o meu protetor solar, né? Que eu tenho melasma, tenho que estar cuidando, protetor solar com cor, tô brilhando porque tô suando, então ignore isso. E tá aqui, não tem nada que me desabone, não é verdade? Tô bem cuidada. Uma vez por mês eu passo uma tinta no meu cabelo, já tô começando a ter os fios brancos, né? Tô com 51 anos. E é se cuidar, gente. Passear de vez em quando, procura o que você gosta. Eu gosto da natureza, então se eu for para um parque, se eu for para uma praia, sabe? Um lugar assim, um ambiente agradável, for para um lugar assim para comer, né? Ontem eu fui com a minha filha, né? Ela me levou para uma hamburgueria. Gente, eu amei, um ambiente gostoso, agradável. Isso faz bem, precisa ter sim, tá? Então esse momento é essencial e isso vai fazer a sua energia feminina estar no alto equilíbrio, tá? Da energia feminina. Mais uma dica, 3.
Cuide de si mesma, priorize sua saúde física e mental, pratique autocuidado, atividades que fazem feliz. Cuidar da saúde. Eu estou fazendo isso, inclusive ao término desse vídeo, estou indo para academia. Estou procurando me alimentar melhor, beber mais água, tenho muita dificuldade para beber água. Acredito que a maioria das pessoas tenha, na verdade. Então, cuide da sua saúde física e também saúde mental. Tudo isso vai ajudar para que você seja essa mulher que está aí, ó, vivendo um momento bom. E quando você está bem, você consegue dar o melhor para o seu marido, para os seus filhos, no ambiente de trabalho, onde você conviver. Você está bem, você consegue transmitir algo bom para aquele que está ao seu redor. O quarto, empoderamento. Busque igualdade e respeito em todas as áreas da vida, seja no trabalho, em relacionamento e na sociedade. Ou seja, saber se posicionar, sim, mesmo nessa energia feminina. Saber o que é bom para você. Porque às vezes nós estamos numa carência tão grande que aquele que aparecer na sua vida, você pega, né? Você fala, não, nossa, esse rapaz, esse homem aqui tá me dando trela, tá gostando de mim, tá se interessando por mim. Aí você já identifica nele que é um homem assim, não gosta de trabalhar. Às vezes é um homem grosso, às vezes ele fala com você de uma maneira que você não gosta. Mas como você está carente, como você está assim, nossa, desesperada, eu vou ficar com ele, né? Eu vou mudar ele. Não cai nessa besteira, tá? De querer mudar o outro. Você não muda ninguém se a outra pessoa não quiser, tá bom? Nós temos casos assim de mulheres que encontrou um homem que estava numa situação difícil e ali ela conseguiu, né, fazer com que aquele homem mudasse, porque ela estava ali ajudando, estava ao lado dele. Mas tem um detalhe que a gente esquece. Aquele homem queria mudar. Aquele homem decidiu mudar a vida dele. E quando ele encontra em você uma pessoa que está ali dando um apoio, que está ao lado dele, ele se entrega, então ele muda. Aí você fala, eu mudei ele. Não, você apenas auxiliou, você apenas o ajudou, mas ele quis mudar. Então se ele não quiser mudar, ele não muda. Então não caia nessa besteira. Ele é grosso, ele fala assim comigo desse jeito, ele não me dá atenção, eu tenho que ficar mendigando, né, o carinho dele, mas ele vai mudar, quando a gente casar ele vai mudar. Não caia nessa, tá bom? Seja esperta, mulher, pelo amor de Deus. Quinto, apoio e comunidade. Cerque-se de pessoas que apoiem e te incentivam. Então, gente, cuidado com essas amiguinhas, sabe? Que sempre te coloca para baixo. Você chega, nossa, essa roupa não ficou boa. Nossa, fulana, como você tá gorda. Você conta para ela um sonho, olha, eu tô pensando, né, em fazer um curso, tô pensando em montar uma empresa. Não, isso não dá certo. Fulana fez e não deu certo. Aquelas amiguinhas, sabe, que brinca com você, mas te jogando para baixo. Eita, tá ficando velha, hein? Eita, olha essas rugas aparecendo. Eita, o cabelo tá branco. Nossa, você tá bem acima do peso, e brinca, dá risada. Isso não é tipo de amiga que tem que estar do seu lado. Pessoas que te jogam para baixo, pessoas que não fazem você crescer, saia de perto, tá bom? Tenha perto de você pessoas que te incentivam, pessoas que você pode aprender com ela, pessoas que te fazem bem. Então esteja atento a isso também. E o sexto, desenvolvimento pessoal, tá? Ame e aceite a si mesma, independente de padrões ou expectativas externas, né? Eu já falei sobre isso. Gente, isso foi uma coisa que eu tive que vencer. Eu sempre fui aquela pessoa que me preocupava com o que os outros achavam, o que os outros pensavam. Isso veio da minha mãe, né? Quando menina ainda, eu lembro que ela falava, não faça isso, o que os outros vão achar? Não pode fazer isso, o que os outros vão pensar? E eu cresci com isso. Eu tenho mais 2 irmãs e minhas irmãs não acataram isso para elas. Elas sempre se arrumaram, se vestiam do jeito que elas gostavam, e não queria nem saber o que os outros achavam. E eu sempre tive isso comigo. Eu me lembro que eu sou evangélica e naquela época a gente era muito religiosa, não podia usar maquiagem, não podia usar calça, sabe? Essas coisas assim. Aquela religião que tem aqueles usos de costume. E eu lembro que eu comecei a querer me cuidar, eu sempre quis isso. E aí eu lembro que eu comecei a me maquiar. Então, comecei a passar um blushzinho rosa, um batonzinho, e aí já veio uma pessoa falando, nossa, não tem nada a ver esse batom com você, não tem nada a ver não tem nada a ver essa maquiagem com você, o rosa não combina com você. Aí sabe o que eu fazia? Eu parava de usar. Aí comecei a querer colocar uma roupa mais bonitinha. Chegava no lugar, a pessoa, nossa, essa roupa ficou horrível, não teve nada a ver com você. Sabe o que eu fazia? Não usava mais. Então eu tinha comprado a roupa porque eu gostei, eu tinha comprado a maquiagem porque eu gostei, mas porque alguém disse que não estava bom, eu não usava mais.
E aí eu me lembro que eu comecei a perceber, quando eu estava mal arrumada, né, que eu sempre andava assim naquela época, mal arrumada, não me cuidava, não tinha essa autoestima. E as pessoas não falavam nada. Mas quando eu comecei a querer me cuidar, cuidar do meu cabelo, da minha pele, cuidar da minha unha, né, começar a me arrumar, ficar mais bonita, as pessoas me criticavam. E aquilo me deixava, porque eu já estava tentando, porque eu estava saindo aí dessa situação da religiosidade, eu estava quebrando esse paradigma na minha vida. E aí vinha essas pessoas falando coisas que, ao invés de me ajudar, fazia com que eu retrocedesse. Então eu tive que me posicionar. Comecei a olhar para mim e falar, calma aí, vamos parar, olha pro espelho, o que você gosta? Né? Ah, eu gosto de um batom mais claro, tá? Eu tô com esse batom aqui, porque eu estava fazendo um vídeo a respeito dele. Inclusive, deixa eu até mostrar pra vocês. Se você gostou dele, eu vou deixar aqui no link esse batom da Ruby Rose, gente. Maravilhoso, tá? Não sei se vocês já viram. Ele é maravilhoso, ele é um mate e ele não sai. Eu tava até, deixei uma taça aqui só pra mostrar pra vocês, olha só. Olha, não sai na taça, olha. Ó. Bom, falei porque, como eu tô falando de maquiagem, é um batom muito bom. Se você se interessar, eu vou deixar no link aí. Paguei baratinho, menos de R$20. É o batom Ruby Rose Grim Matte. É um mate, gente, olha isso. Maravilhoso. Então vamos lá. Então é isso. Aí eu comecei a entender o que eu queria, né? Eu gosto de batom mais claro, como eu tava falando. Hoje eu passei isso, eu gostei. Porque é um batom para eu trabalhar, para um momento mais especial. Como eu já tava maquiada, eu já gravei esse vídeo. Gente, eu tô suando, tá calor. Então é isso, gente. Não dê atenção pro que os outros falam. Comece a olhar pra você. Aí eu comecei a cuidar de mim. Comecei a usar minha roupa, então eu comecei a me posicionar. Aí eu lembro que eu cheguei na empresa, né, maquiada, a menina. Ah, você continua passando esse blush rosa? Não fica bem com você. Aí eu falei, eu gosto. Por isso que eu comprei. Eu tô passando em mim, não é em você. Aí eu tive que ser um pouquinho grossa, sabe? Minha energia masculina falou mais alto. Aí ela falou, não, você não precisa falar. Você falou, você já falou várias vezes pra mim, eu já disse pra você que eu gosto. E você sempre continua falando, você não gosta de blush rosa. Eu gosto. Pronto, nunca mais falou. Aí tá, comecei a me arrumar, aí um dia cheguei. Ah, essa blusa era uma blusa com aquela manga mais larga assim, né? Ah, eu não gosto de blusa de manga larga assim, eu acho que não fica bem. Eu falei, eu gosto, por isso que eu comprei pra mim. Ai, Rose, não sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Você não gosta, eu gosto. Pronto, pararam de mexer o saco, tá? E aí eu comecei a usar o que eu gosto. Não é que você... Gente, assim, não é que você não gosta de crítica, mas tem momentos que você não tá perguntando. Se eu comprei uma calça, uma blusa, se eu tô passando um batom, se eu deixei meu cabelo dessa forma, nessa cor, é porque eu gosto. É porque você gosta. O outra pessoa não vai, eu acho que não fica bom o cabelo preto pra você. Eu gosto. Né? Então você pinta seu cabelo de loiro, de vermelho, de azul, faça do jeito que você gosta. E eu vou fazer também do jeito que eu gosto. Então é isso que nós precisamos entender. Nós mulheres aí que estamos acima dos 40 anos, já temos que ser mulheres decididas. Não ficar se deixando levar pela opinião dos outros, gente. Porque as pessoas sempre vão te criticar. Eu lembro uma época que eu era bem magrinha, muito magrinha. Tô com saudade daquela época. Agora eu quero voltar a ser magra. E era jovem aí, nossa, quantas críticas. Como você é magra, como você é seca. Parece a Olivia Palito. E não sei o que. Aí eu queria engordar. Comecei a tomar remédio pra engordar. Porque as pessoas criticavam, falavam que eu era muito magra. Quando eu engordei, as pessoas começaram a dizer, nossa, o que aconteceu? Você engordou? Meu Deus, você tá gorda. Ou seja, você nunca vai agradar. Então, você precisa olhar pra você o que te agrada. E eu comecei a perceber o que eu gosto. Por exemplo, eu quero emagrecer mais um pouco. Eu já perdi alguns quilinhos, tô me cuidando, né? Alimentação saudável. A hora que eu sair daqui, tô indo pra academia. E é essa dica pra você também. Vamos lá para a última dica, que é a 7ª. Aceitação e amor próprio. Ame e aceite a si mesma, independente de padrões ou expectativas externas. Ou seja, já falei tudo isso. Ame-se, se cuide, se valorize. Independente do que as pessoas acham, do que as pessoas pensam. O importante é você se sentir bem, tá bom? E tudo isso vai te ajudar a elevar aí essa energia feminina e você vai estar apta a esperar o teu amor chegar. Quando ele chegar, vai encontrar uma mulher maravilhosa. Uma mulher perfeita? Não, gente, porque nós sempre teremos alguns defeitos, algumas coisas estão mudando, né? Por isso estamos vivos aqui na Terra. Então, nós estamos aprendendo, desenvolvendo a cada dia. Mas o importante é procurar sempre crescer. Procurar o equilíbrio, procurar aquilo que te faça bem.
Independente do que os outros acham, eu penso. O importante é você se sentir bem, tá bom? É isso. Vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não se esqueça, tá? De se inscrever no canal e compartilhe com outras mulheres. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.